Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Na ausência de parlamentar para secretariar os trabalhos, promoverei a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Estão presentes 10 parlamentares. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça... Isso aqui não precisa não. É só no início da sessão. Faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem 221, de 4 de dezembro de 95. Submeto à elevada deliberação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que introduz alteração na linha A e acrescente na linha D ao inciso 3º do artigo 35 da Lei número 7, de 29 de dezembro de 88. Projeto de lei, deputado José Edmar, cria a área de relevante interesse ecológico, denominada Parque Juscelino Kubitschek, e da outras providências. Projeto de lei, deputado Manuel de Andrade, dispõe sobre a definição do Centro Educacional número 1, Antigo Colégio do Gama, como símbolo educacional do Gama. Projeto de lei do senhor deputado Manuel de Andrade, transforma em avenida comercial o comércio das quadras 33 e 34, setor leste do Gama e de outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão, dispõe sobre a criação do Parque das Copaíbas, na QI 26, Lago Sul, RA 16, da outras providências. Projeto de lei do deputado Antônio Cafu, cria o programa de saúde reprodutiva no Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei do deputado Adão Xavier, cria a região administrativa do setor sudoeste e de outras providências. Projeto de lei do deputado Xavier, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público na administração direta, indireta, fundacional e Câmara Legislativa do Distrito Federal aos doadores de sangue na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Xavier amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa do Cruzeiro e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Xavier
amplia a área especial destinada a prêmios religiosos, entidades filantrópicas da região administrativa de São Sebastião. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos, entidades filantrópicas da região administrativa do Paranoá e da outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos, entidades filantrópicas na região administrativa de Planaltina. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos, entidades filantrópicas na região administrativa de Sobradinho. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos, entidades filantrópicas na região administrativa de Candangolândia. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos, entidades filantrópicas na região administrativa do Riacho Fundo e de outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa do Núcleo Bandeirante e de outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa de Brasília e de outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa do Guará. Projeto de lei do deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa de Santa Maria. Projeto de lei de Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa do Gama e de outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas no local que especifica e de outras providências. Deputado Xavier, projeto de lei, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa de Brasilândia. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa de Recanto das Emas. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa de Samambaia e de outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier, amplia a área especial destinada a templos religiosos e entidades filantrópicas na região administrativa de Taguatinga e de outras providências. Projeto de lei, deputado Marco Lima, dispõe sobre o uso, comércio e publicidade de armas de fogo e munição federal. Projeto de lei, deputado Filipe, dispõe sobre a privatização da Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília, TCB, e da outra providência. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, Tadeu Filipe, dispõe sobre a incidência do imposto sobre propriedade predial e território urbano, IPTU, no bairro de Águas Claras, situado na região administrativa 3 de Taguatinga. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, destina recursos provenientes da alienação de imóveis da terra capa situada no setor sudoeste. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, destina recursos provenientes da alienação de imóveis da terra capa situada em Águas Claras. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, concede isenção do ITBI nas operações imobiliárias realizadas entre as cooperativas habitacionais e seus associados. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão e Tadeu Filipe, determina a terra capa e redução do valor das prestações dos imóveis situados em Águas Claras, alienados às cooperativas e outras providências. Projeto de lei, deputado Filipe e Luiz Estevão, dispõe sobre a execução de obras de infraestrutura em Águas Claras e outras providências. Indicação do deputado Manuel de Andrade, sugere ao Poder Executivo que, através da Secretaria de Segurança Pública, instale uma delegacia de polícia no setor leste do Gama. Indicação do deputado Manuel de Andrade, sugere ao Poder Executivo que, através da Secretaria de Segurança Pública, seja instalada uma delegacia de polícia no setor sul do Gama. Indicação do deputado Manuel de Andrade, sugere ao Governo Federal a duplicação da avenida do contorno do setor oeste do Gama. Moção do deputado Manuel de Andrade, sugere aos órgãos competentes de DF melhor disciplinamento nas concessões e autorizações para a colocação de outdoors. Moção do deputado Manuel de Andrade, sugere providência do Governo Federal, através da Administração Regional do Gama, para promover a desocupação do prédio onde funciona a Casa de Repouso São João Tadeu, na quadra 1 do setor de indústria do Gama. Moção do deputado Manuel de Andrade, se reivindica a providência do Poder Executivo local para ampliação da rede de energia elétrica na entrada do cemitério do Gama. Moção do deputado Xavier, reivindica a alteração de trajeto
das linhas 372 e 397 de Samambaia. Moção do deputado Xavier, reivindica a abertura de linha de circular de ônibus na região administrativa de Samambaia. Moção do deputado João de Deus, reivindica a providência junto ao Poder Executivo para promover, por ato de bravura, o terceiro sargento QPPMC Antônio Valderi da Silva, matrícula 02097-4 da Polícia Militar Federal, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 7.475, de 13 de maio de 86. Moção do deputado João de Deus, reivindica a manifestação da Câmara Legislativa no Federal, junto ao comandante-geral da PM, solicitando providência no sentido de conceder elogio aos policiais militares QPPMC, Edivaldo Cândido da Silva, Anderson Wesley C. Gomes e Carlos José Teixeira, lotado na 3ª Companhia de Samambaia, por ter realizado um parto de emergência no dia 4/12 de 95, quando a parturiente, senhora Ivonete Barreto Dourado, se colocava a um hospital. Moção, deputado Renato Rainha, presta votos de louvor a todos os policiais civis da Delegacia de Polícia, sob o chefia do Dr. Durval Barbosa Rodrigues, e a comunidade em geral, pelo trabalho em parceria que resultou na reforma daquela unidade policial. Moção da deputada Maria José, reivindica ao Poder Executivo a intensificação das operações de crédito rural destinado aos pequenos e médios produtores rurais, cuja propriedade não excede 50 hectares. Moção do deputado Renato Rainha, presta voto de louvor aos servidores da APEDF da Ceilândia, Dilcimar Teixeira Alvim, coordenadora de núcleo, Maria Conceição Chaves Fonseca, gerente de produção, Hamilton dos Reis Perpétuo, gerente de produção, e Dilma Teixeira Alvim, encarregado administrativo responsável pelo projeto APANS, desenvolvido com 30 excepcionais. Requerimento do deputado Daniel Marques, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 356 e 791/95. Requerimento do deputado Daniel Marques, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 605 e 730/95. Requerimento do senhor deputado Tadeu Filipelli, requer a reconstituição do projeto de lei 713/95. Requerimento do senhor deputado Marco Lima, requer convocação de sessão extraordinária. Ata da 145ª sessão ordinária, em 5 de dezembro de 95. Abertura, pequeno expediente, leitura das atas da sessão anterior, comunicado da mesa. Comunicado de líderes. Deputado José Cafu, em nome da bancada do PT. Deputado Renato Rainha, em nome do PL. Deputado Zé Lacerda, em nome do PTB. Deputado Anderson Carvalho, em nome da liderança do governo. Deputado Luiz Estevão, em nome da bancada do PMDB. Comunicado de parlamentares. Deputado Anderson Carvalho, PT. Maninha, PT. Miquel Paz, PCdoB. Manuelzinho, PMDB. E Otlon Aires, PMDB. Ordem do dia. Apreciação do veto total, projeto de lei 193, /95 da deputada Manuel de Andrade. Item 2, apreciação do veto, projeto de lei 584, /95 da do Executivo Local. Comunicado da Previdência. Encerramento. Senhor presidente, A palavra, deputado Rainha. apesar de agradável, eu solicitaria a Vossa Excelência a dispensa da leitura da ata. A presidência acata da como linda. Projeto de lei do deputado Renato Rainha. Dispõe sobre a desafetação e venda de bens de uso comum do povo no setor QNJ de Taguatinga, RA3, e da outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha. Dispõe sobre a desafetação e venda de bens de uso comum do povo no Gama e da outras providências. Requerimento do deputado Dom Aire, requer a tramitação conjunta do projeto de lei 906 e 949/95. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a alteração
da destinação e gabarito dos lotes residenciais que especifica em Taguatinga. Damos início ao comunicado de líderes dentro do pequeno expediente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Ausente. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Assunto é o que mais tem, vocês dão assunto para mim. Senhor presidente, nobres deputadas, nobres deputados, ontem, uma deputada aqui presente, sem citar o nome do deputado a qual ela se referia, me dando o mesmo direito, informou que um deputado que compõe a oposição fazia críticas neste plenário à falta de criatividade e competência do governo e depois participou de uma inauguração de uma delegacia em Taguatinga. Essa declaração dessa deputada me deu um trabalho danado. Em primeiro lugar, porque passamos o dia de ontem todo procurando a delegacia de polícia em Taguatinga, que foi construída pelo governo popular e democrático. E a constatação que nós temos é que esse governo popular e democrático não construiu nenhuma delegacia de polícia em Taguatinga e em nenhuma região administrativa do Distrito Federal. O que foi construído em Taguatinga, apenas para informação deste plenário, foram 2 postos policiais, o da CSA e o da QSF-CSG, ambos construídos com recursos exclusivos da comunidade, com recursos exclusivos da população, e eu fui convidado a participar das 2 inaugurações pelo Conselho Comunitário da CSA, prefeito Marelso, meu amigo, e pelo presidente do Conselho Comunitário dos setores QSF e CSG. E lá pudemos fazer uma exaltação ao trabalho maravilhoso da comunidade, que, além de pagar os impostos, ainda começa a trabalhar naquele aspecto onde o Estado está omisso, onde o Estado não se faz presente, entregando ali seus recursos, recursos da comunidade, para construir uma obra que o governo é que deveria estar construindo. Parabéns, comunidade do setor CSA, parabéns, comunidade do setor QSF e CSG, que, apesar da omissão do governo, apesar de pagar impostos, ainda tiram mais dinheiro do bolso para construir obras para melhorar a segurança da população. Eu gostaria que fosse construído realmente uma delegacia em Taguatinga, igual eu apresentei um projeto aqui, a delegacia de Taguatinga Sul. E se eu for chamado, e se o governo fizer isso, eu estarei presente e não terei nenhum tipo de constrangimento de aplaudir a obra. As obras boas a gente deve aplaudir, e eu faço isso. Liguei para o secretário Hermes outro dia para aplaudi-lo do asfalto do setor QNL, que eu tive várias vezes com ele, com a população do setor QNL Chaparral, e aplaudo quando é necessário. Agora, quando não é necessário, quando as coisas não ocorrem, quando há omissão, quando há incompetência, cumpre o meu dever de vir daqui e fazer a denúncia e fazer o apelo para que as coisas andem corretas. Com relação à questão do IPTU, eu quero voltar a ela. Com relação à questão do aumento da tributação, sobre a discussão que houve ontem sobre se o parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica era inconstitucional ou não. E o artigo 150 da Constituição Federal, que estabelece... Eu estou concluindo, senhor presidente. Que estabelece das limitações do poder de tributar, ele diz claramente que os estados, o Distrito Federal e os municípios, além desses casos especificados nos incisos do artigo 150, pode estabelecer outras garantias ao contribuinte. E aqui o que fez a Lei Orgânica foi simplesmente acolher princípio consagrado na Constituição e estabelecer... Estou concluindo, senhor presidente, só um segundo mais de atenção. Foi estabelecer que, se o governo quiser majorar impostos, ele deve mandar para essa casa mensagem 90 dias antes. E o que acontece com isso? Ele está criando aí uma garantia ao contribuinte, uma garantia à sociedade, plenamente de acordo com o que determina e consagra o artigo 150 da Constituição Federal. Concedo a palavra ao deputado Cafu.
Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu acho que, senhores, melhor dizendo, senhoras presentes, eu acho que esse debate é um debate oportuno. Nós temos, ontem eu dizia, uma cidade que é de concepção muito diferente do conjunto dos outros espaços urbanos, os outros territórios urbanizados. Essa cidade ela é polinucleada. Essa cidade não é barato mantê-la. Razão pela qual essa discussão é uma discussão que oportunamente nós ficamos em cima da questão tributária, mas nós não estamos discutindo uma outra questão que passa ao que parece a revelia. Nós somos uma unidade federada com características de município e de Estado, com responsabilidades de município e de Estado. E essas duas responsabilidades, elas requerem um tratamento diferenciado. Razão pela qual nós estamos querendo, e não vamos fugir dessa discussão, de que maneira nós vamos construir uma autonomia para que o governo local não seja garroteado dependendo de quem seja o presidente de plantão. O deputado César Lacerda colocou numa discussão de colégio de líder uma questão muito singela e extremamente procedente. Ao alterarmos o recolhimento do IPTU, deputado César Lacerda, nós não estamos punindo o GDF, não. O projeto do deputado Benício Tavares, numa discussão de um parlamentar de oposição, ao trazer essa casa, e o veto que o governador fez foi derrubado, pune toda a cidade, porque não é o governo local. Com que recursos, empurrando o IPTU para março, nós vamos magicamente cumprir certas obrigações que essa cidade tem, e que o governo tem que respondê-la. Nós temos demandas reprimidas. Tempo encerrado, deputado. Eu queria propor aqui para a oposição que está questionando, quer dizer que a cidade ela só tem 9 meses, eu vou encerrar, para que a gente pense efetivamente na perspectiva de enviar projetos alterando recolhimentos tributários. Evidentemente é um tratamento diferenciado, o resto do país não é assim. A União, quando envia suas peças, é no deputado, fechar... conclua, por eu favor. encerro, é no fechar das luzes, é no fechar do espetáculo, geralmente é no final do ano. Se é por aí que a oposição está questionando, eu acho pequena essa discussão. Eu acho que nós temos que, efetivamente, revelar a saúde financeira, contábil, e colocar essa casa diante dessa contradição e da responsabilidade. Se aprova ou não aprova o encaminhamento que, a duras penas, o meu deputado, governo... vou retirar o som de Vossa Excelência. Eu vou terminar. O nosso governo está encaminhando para essa casa. Não é querendo jogar para a plateia e nem brincar com a opinião pública como a oposição está querendo desqualificar esse debate. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz, pelo Bloco Parlamentar Socialista. Não. Senhor presidente, senhores deputados, a gente conhece uma máxima muito antiga que é dita mais ou menos assim: quanto pior, melhor. E parece que essa máxima ela começa a ter um corpo muito forte nesse momento. Por que, na realidade, a gente está travando essa discussão da maneira como está hoje? Nós temos consciência que Brasília ela vive fora dos padrões da realidade do Brasil. A gente tem consciência disso, todos os deputados que aqui estão. Como a gente costuma dizer, o mais bobo aqui é deputado. E a gente sabe, e a gente tem consciência que Brasília tem uma realidade em especial, que Brasília sempre foi uma cidade subsidiada.
dentro de uma previsão de uma cidade que era para ser meramente a capital do poder e ter aqui alguns agentes desse poder. Só que essa realidade não existe mais. Essa realidade é totalmente diferenciada daquilo que se predispunha há alguns anos atrás. E tem, sim, que se ter coragem de redimensionar o Distrito Federal. Tem, sim, que se ter coragem de dizer está na hora de se fazer uma redistribuição de renda, sim. Está na hora das pessoas que vivem da especulação entenderem que o morador lá do final, lá daquelas vilinhas, lá no cantinho, na rebarba de Samambaia, precisam de receber o tratamento adequado, o tratamento da cidadania, que passa por aquelas obras, como dizem, aquelas obras que não dá voto, mas que a gente sabe que são obras importantes, como a questão do tratamento pluvial, a questão do esgoto, por exemplo. Essas obras precisam ser garantidas para essas pessoas. E como é que isso se fará? Com certeza, entendendo que Brasília está fora do parâmetro nacional e que é preciso, mais do que urgente, fazer uma readequação, para que haja de verdade e que se haja uma equiparação com o resto do país. Ninguém está pedindo nada demais, ninguém está querendo nos orbitar, ninguém está querendo sair da média ou fazer daqui uma cidade onde se vai arrancar o couro do morador brasiliense. Não, na realidade, a gente só quer discutir Brasília como qualquer outra cidade do Brasil. A gente quer discutir Brasília com referências aqui a Goiás, por exemplo, em que eu dizia aqui ontem que se você mora numa esquina, você vai pagar 2 taxas de asfalto. Você vai pagar um pedaço da sua frente, você vai pagar um pedaço da esquina. Você vai pagar taxa de iluminação, uma série de questões que existem e que são necessárias. Isso, na realidade, é uma coisa que a gente precisa parar e refletir com muita sinceridade sobre isso. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pequena leitura para que fosse registrado nos anais dessa casa, de um pequeno artigo que diz o seguinte: jurista diz que pacote é legal. São Paulo. O tributarista Ives Gandra Martins garante que o pacote de aumentos de impostos proposto pelo governador Cristóvão Buarque é constitucional, segundo o artigo 150, inciso 3, letra B. Dizer o seguinte: seria contra a lei propor os aumentos de tributo no mesmo exercício financeiro da publicação dos reajustes. Entendo que, no caso de Brasília, se a Câmara Legislativa aprovar as sugestões do governo até 31 de dezembro, não será cometida nenhuma irregularidade. De acordo com Gandra, os deputados da oposição que atacam o pacote de Cristóvão Buarque... Tempo de Vossa Excelência está encerrado. Encerrando, é um último parágrafo. Atacam o pacote de Cristóvão Buarque fundamentados na lei orgânica, não tem razão para criticar o governo. Os parlamentares de Brasília se baseiam no parágrafo 4º do artigo 128 da lei orgânica. Nenhum dispositivo pode se prevalecer sobre a Constituição, diz. O tributarista garante ainda que o pacote seria questionado se ferisse o princípio da anualidade. Como a distribuição dos recursos para 1996 deve ser votada até o fim do ano, o pacote não prejudica a anualidade da lei, afirma, e peço que essa matéria seja registrada nos anais da Casa. Conceda a palavra ao deputado Adão Xavier. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria presente, senhores e senhoras jornalistas, a minha intenção não era ocupar hoje o horário de líder. Até era vontade de chegar, deputado Miqueias, falar: eu não tenho nada para falar, eu vou falar que eu não tenho nada para falar. Mas depois do pronunciamento do deputado Carfu, do deputado Miqueias, eu acho que eu tenho que dar algumas explicações. Parabenizo o deputado Carfu na sua eloquência, no seu modo de falar, realmente, cobrando-se o IPTU no mês de abril, destacando março e abril, nós estamos penalizando não o GDF, não o governo do Distrito Federal, a quem nós somos oposição. Nós estamos penalizando o povo de Brasília, que deixará, e principalmente o funcionalismo público, que o governo deixará de ter recursos. E queria explicar ao deputado Miqueias que a Lei 6766, ela obriga a loteamentos para uma população superior a 100 mil habitantes, que os terrenos sejam vendidos urbanizados, com luz, meio-fio, asfalto, água, e por isso é que em Brasília é diferente de todo o Brasil,
Porque aqui a Terracap é que vendeu todos os lotes. O governo não tem que fazer previsão e pedir aumento de IPTU, aumento de ISS, aumento de ICMS, baseado em fazer obras. O governo é obrigado a fazer obras, porque a Terracap já embutiu nos preços o preço do asfalto. Em qualquer cidade, deputado Miquel, que o senhor fizer um loteamento, o senhor é obrigado a pagar e embutir nos seus preços aquilo. Agora, o que nós precisávamos em Brasília era acabar com a Terracap e deixar com que aqueles que queiram fazer o loteamento, que sejam aprovados como são aprovados, possa assim fazer. Então, há um pequeno equívoco nisso tudo. Aí também declarar, porque vendo aqui as reportagens de hoje, dizendo que eu estou indeciso para votar. Eu nunca fui indeciso na minha vida, nem para nascer. Nem para nascer. Na hora de nascer, eu tomei a decisão, falei, vou nascer, e nasci. Viu, deputada Maninha? E na hora falar, ó, é desse jeito, eu nunca fui indeciso na minha vida. Eu sei o que eu vou fazer e vou fazer com segurança. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, evidentemente que o assunto predominante em quaisquer conversas hoje na cidade é a questão colocada pelo governo do pretendido aumento real de 66% e acrescido da inflação de 23%, que totaliza um aumento no peso do bolso do contribuinte da ordem de 105% sobre os valores do IPTU de 1995 comparados com 1996. Foi falado aqui sobre a questão do parecer do tributarista Ives Gandra Martins. Ainda ontem, conversei com o tributarista Ives Gandra. O que ele me disse é muito simples, que o princípio da Constituição é o princípio da anualidade, ou seja, que um imposto não pode ser aprovado num ano e cobrado no mesmo ano. Ora, dentro disso, dentro dessa ótica, evidente que qualquer imposto que fosse aprovado até 31 de dezembro poderia ser cobrado a partir do ano que vem. Li para ele a questão do artigo 128, parágrafo 4º. E as palavras dele eu faço questão de reproduzir aqui. Quando ele disse que isso era uma introdução da lei orgânica que em muito aprimorava a questão. E vou lembrar mais, porque protegia o contribuinte, já que evitava que os governos, na sua volúpia de arrecadar mais, apresentassem pacotes de última hora, contribuindo para pesar no bolso do contribuinte sem que ele tivesse sequer condições de fazer um planejamento pessoal para arcar com esses tributos. E mais, o professor Ives Gandra cumprimentou os deputados distritais que elaboraram essa lei, porque entende ele que há um saudável aperfeiçoamento à legislação sobre a possibilidade de criar impostos. E eu quero lembrar aqui o seguinte, que esse capítulo da Lei Orgânica do Distrito Federal teve como relator na legislatura passada o atual secretário de Indústria e Comércio, o deputado Carlos Alberto. Portanto, que era um deputado de oposição ao governo, então, situado no Palácio do Buriti. E, evidentemente, que ao propor essa saudável introdução dentro da lei orgânica, o deputado Carlos Alberto terá ouvido seus companheiros de oposição, que certamente concordaram com tal medida. Portanto, eu quero dizer que foi uma medida saudável, que foi aprovada. Nenhum dos deputados que estavam naquela legislatura arguiu em qualquer momento a inconstitucionalidade daquele artigo. Portanto, eu acho absolutamente despropositado que, neste momento, em que o governo passado jamais se insurgiu contra esse artigo, nunca mandou proposta que contrariasse o artigo 128, parágrafo 4º da Lei Orgânica, e, para encerrar, eu quero dizer que é inadmissível que este governo pretenda justamente agredir a lei orgânica quando os deputados que a aprovaram jamais contestaram aquilo que a lei orgânica diz e que foi aprovado por esta Câmara Legislativa. Muito obrigado. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Eu acho que é um bom debate. O problema é que a oposição ela está usando o instrumento da legalidade, na verdade, para não entrar no mérito. E o mérito que nós trazemos aqui é que o GDF precisa ter uma arrecadação no mínimo igual. E para ter uma arrecadação no mínimo igual, ela tem que elevar
alíquotas do IPTU, porque os valores venais dos imóveis diminuíram no Distrito Federal. Se nós pegarmos a pauta que os deputados já têm acesso, vão perceber que imóveis, por exemplo, como na QNP, que é uma área que já tem vários sobrados, que tem casas boas construídas, o IPTU é cobrado em cima de 50 metros de área construída, significando R$ 11.500 um imóvel no setor QNP, Norte e Sul. Isso é um exemplo de mais de 20 mil residências. O valor desse IPTU será R$ 57,00 depois do reajuste aqui, votado com certeza e aprovado. R$ 57,00 divididos ainda em 6 parcelas que serão cobradas no valor de R$ 9,50. Se o indivíduo puder pagar à vista, ele vai pagar R$ 50,00. Não é difícil ninguém fazer esse pagamento. Além de tudo isso explicado neste momento, eu quero dizer que nós vamos ter ainda os redutores, ou seja, o patamar máximo é 0,5, mas nós vamos aplicar redutores. Por exemplo, nas áreas ainda de Ceilândia, onde os indivíduos não tiverem habite-se, aí sim o IPTU vai ser salgado. No entanto, nós vamos usar os redutores, ou seja, 0,5 menos 40%, menos 50%. Hoje pela manhã, conversando, nós percebemos que alguns imóveis poderão pagar menos que com o valor de 0,3 cobrado até o ano passado. Portanto, o terrorismo que se espalha é, sim, na cabeça daqueles que têm a especulação imobiliária como meio de vida. Aqueles que têm inúmeros terrenos, esses sim vão se preocupar com o pagamento do IPTU. E são esses, infelizmente, que ainda dominam os veículos de comunicação, que formam a opinião pública. E a gente precisa deixar muito bem claro aqui que o indivíduo de classe baixa, de classe média, não vai sofrer com o reajuste da alíquota. Quem vai pagar mais é quem especula com os terrenos do Distrito Federal. E aquele que não construiu no terreno vai pagar mais ainda. E é por isso que a gente assiste deputados aqui indo contra esta alíquota, porque vai se atingir do seu bolso diretamente. É por isso que a gente vê deputado aqui dizendo que o projeto é ilegal, porque vai ter que lutar de todas as maneiras para que o seu dinheiro não seja, de forma alguma, retirado do banco, inclusive do exterior, como tem deputados aqui com dinheiro, com contas no exterior. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Como é que é? Tem acordo para não falar? Conceda a palavra ao deputado Adão Xavier, ausente. Conceda a palavra ao deputado Daniel Marques, ausente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda, ausente. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Passa a presidência ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo hoje essa tribuna com bastante alegria para divulgar a todos os membros desta casa e a toda a imprensa aqui presente duas cartas em que recebemos, através da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, enviadas por 2 policiais militares de Brasília. E que eu peço licença, senhor presidente, para ler essas duas cartas, para que elas possam constar nos anais dessa casa. A primeira do cabo PM Ezequiel do Nascimento. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Senhores deputados, é com muita alegria que venho agradecer o trabalho desta comissão em relação ao meu caso. No dia 7 de agosto desse ano, denunciei a esta comissão o abuso de autoridades policiais da 2ª DP, as quais invadiram minha residência sem mandado judicial, levando vários objetos de uso pessoal. Posteriormente, apreenderam minha cédula de identidade, o que foi humilhante para mim como policial militar. Relatei ainda agressões que fizeram à minha companheira, quando em depoimento na delegacia. Tentei de várias formas obter pelo menos minha identidade, entretanto, nada consegui. Somente após a entrada desta comissão no circuito, através do envio de ofício ao secretário de Segurança, ao delegado-geral da Polícia Civil e ao diretor titular da 2ª DP, foi que tudo começou a mudar. No dia 19 de outubro, recebi comunicação para que fosse retirar todos os objetos pessoais que haviam sido apreendidos, inclusive minha carteira de identidade.
No momento, encontro-me de posse de todos os objetos apreendidos, graças à interveniência desta comissão. Mais uma vez, agradeço a todos os membros dessa comissão. Cabo PM Ezequiel do Nascimento. A outra, senhor presidente, é do soldado Denivaldo da Silva dos Santos. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Senhores deputados, através dessa carta, venho agradecer o trabalho desta comissão por ter solucionado com rapidez o meu problema. No dia 24 de outubro de 1990, fui vítima de um acidente em ato de serviço, quando me encontrava de serviço na guarda do Regimento da Polícia Montada, RPMON. Passando este tempo todo, não fiquei totalmente curado da lesão sofrida. Durante 5 anos, passei à disposição da Junta Médica na Policlínica da PMDF, quando os médicos da mesma decidiram que não teria condições mais para exercer a função policial militar, querendo com isto me reformar como soldado, coisa que não seria justa. Segundo o Estatuto Policial Militar, qualquer policial que for julgado incapaz para o serviço, em consequência de acidente de serviço, deverá ser reformado com o grau hierárquico correspondente que exercer na ativa. Por isso, agradeço essa digna Comissão dos Direitos Humanos por, no dia 24 de 11 de 95, em ter conseguido a reforma com os proventos de terceiro sargento, devido ao ofício enviado pela comissão ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Francisco Cavalcante Neves Neto, onde foi solicitado que fosse verificada a minha situação. Saudações, soldado Denivaldo da Silva dos Santos. Eu quero com isso, senhor presidente, companheiros da imprensa, companheiros parlamentares, demonstrar aqui o papel que a nossa comissão teve durante esse ano de trabalho perante esta casa. E não só a mim como presidente da comissão, mas como o deputado César Lacerda, vice-presidente, como o deputado Miqueias, deputado Cafu, deputado Luiz Estevo, deputada Lúcia Carvalho, deputado Tadeu Filipelli, deputado Zé Ramalho, todos os membros da comissão, eu acho que estão de parabéns, que durante esse ano conseguiram elevar o nome da comissão e mostrar para a sociedade que nesta casa tem uma comissão de defesa dos direitos humanos que não se cala e que está, sim, na defesa da pessoa humana, seja ela qual for, seja ela policial, seja ela civil, e não mais aqueles interesses, aquelas divulgações que se fazem por aí, perante a imprensa, que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos só foi criada e só serve para defender bandido. Muito pelo contrário, está aqui apenas 2 provas, 2 testemunhas de que a comissão defende, não é bandido não, defende a pessoa que se sente lesada nos seus direitos. Está defendendo aqui 2 policiais militares de Brasília. Então é com muita honra que eu ocupo essa tribuna para elogiar o trabalho de todos os parlamentares da nossa comissão, que nessa semana enxugou a pauta da comissão, todas as denúncias que foram encaminhadas à nossa comissão. Marco Lima, sua presidência agradece. Foram encaminhadas, foram resolvidas, foram nomeados relatores, não há nenhuma denúncia pendente na nossa comissão, e é assim que estaremos encerrando o ano à frente dessa comissão, com todos os seus trabalhos encaminhados e resolvidos. Portanto, agradeço, senhor presidente, a complacência. Próximo orador inscrito. Deputado Daniel Marques. Próximo orador inscrito. Deputado João de Deus. Próximo orador inscrito. Deputado Renato Rainha. Próximo orador inscrito, deputado Marcos Arruda. Ninguém quer falar. Cafu, está querendo falar? César, quer falar? Não. Eu quero saber só se... Para não ficar chamando aqui. Você quer falar? Você quer falar? Você quer falar? Encerrado o comunicado de parlamentares, passaremos agora à ordem do dia.
Solicito a colaboração do deputado Odilon Aires para secretariar os trabalhos da mesa e proceder à leitura do primeiro item da ordem do dia. É o primeiro item? Ó, 131 aí, mata vocês. Precisa de 2/3. Apreciação do item número 1. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 584 de 95, que institui o regime opcional de 40 horas semanais de trabalho para os servidores que menciona e dá outras providências. Mensagem 183/95 do Executivo Local. Relator, deputado Renato Rainha. É para votar? Item número 1. Item número 1. Solicito, senhor secretário. Essa matéria já foi dado parecer? Já foi dado parecer? Os pareceres já foram proferidos em plenário. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamar dos senhores deputados para a votação. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Pede verificação de quórum. Não, já vai ser verificação na própria votação. Tá. Deputado Cafu. Presente. Tira a quórum. É o veto. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Estou presente, só que eu vou votar no final. Votar depois. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Presente. Deputada Maninha, presente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Olha o Geraldo Magela aqui. Deputado Geraldo Magela, presente. Deixa eu ir lá votar, o Rodrigo. Chama o Rodrigo. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Tá, vai lá. Né? Eu vou votar. Hein? 10, dá 11. 12, vai lá. Não tira fora, Luiz. Como é que eu vou dizer que os caras não estão aqui? Não, eu tô na mesa, eu vou dar ausência, Luiz. Luiz, eu tô na mesa, eu vou dar ausência. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comigo. 10 com você. 10 comigo. Quantos votaram? 10 presença. Chamou o João de Deus? Chamei. João de Deus. João de Deus dá 11. 11. Chama o deputado João de Deus para votar. Já votou ele? Não, não votou não. Já votou. Votou não. Eu vou encontrar menos cédulas do que o número aí. Vamos lá, vamos lá. Abre aí, abre aí. Então pode passar. Chama o João de Deus para votar. Vai lá, abre lá, abre lá. Não, pera aí. Chama o João de Deus para votar, para poder fazer isso. Deputado João de Deus. Já votou? Já votou?
Não, mas eu já declarei aqui a... O voto. Não vota mais não. Não, vota. Tem como votar mais não, já dei, já... Quem dá o proclamo o resultado sou eu. Não, já encerrou? Não. Já encerrou a votação. Só com o João de Deus está encerrado. Nobre secretário, quem encerra a votação é a presidência. Mas quem lê sou eu. Por gentileza, chame o deputado Peniel para votar. Que não vai dar 13, eu sei que não vai dar. Não precisa fazer uma coisa dessa. Eu sei disso. Marca a votação do Peniel Pacheco. Peniel. Acabou de votar. Marca não votou? Deu 12 só? Só. Não, ele está secretariando, não vai, está fazendo uma ajuda. Eu não vou. Isso também não... Ele está me ajudando aqui, não estou pedindo nem para ele votar. Eu conheço a técnica de... Eu vou abrir aí. Faz questão de ordem. É claro. Ele não votou, não? 10. O Odilon não votou, não, Cláudio? Você não votou, não, Odilon? Ué, mas na mesa, então você sai da mesa, deixa o trabalho. Não, peraí, Lúcia. Quando você estiver presidindo, você conduz. Não, eu vou fazer questão de Então, ordem. pode fazer. Ué, eu nunca Pode vi fazer, alguém aí eu vou presente pedir no plenário. aí vai fazer a substituição. Para que vai adiantar isso? Ué, votação de novo correta. Não adianta alguma Não coisa. sai. Não teve. Não teve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não? A votação não atingiu o quórum desejado. Votaram 12 deputados, havendo 11 ausências. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, com a ausência do voto, inclusive do deputado que fez a chamada, ele se recusou a votar, eu solicito que seja feita nova votação e que os deputados que não queiram votar se retirem do plenário, porque é exigido do deputado, ele estando presente em plenário, que ele se dirija à cabine de votação ou que pronuncie seu voto sim, não, abstenção. Por esse motivo, solicito essa questão de ordem a Vossa Excelência que repita a votação. Essa presidência acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e convida a Vossa Excelência a vir secretariar os trabalhos da mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado João de Deus. Eu quero solicitar de Vossa Excelência mais rigor na condução dos trabalhos na presidência de Vossa Excelência, porque o deputado Luiz Estevão e o deputado Benício estavam presentes e o senhor não fez com que eles votassem. Solicito a deputada Lúcia Carvalho que proceda a chamada dos senhores parlamentares para a votação do item número 1. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente.
Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Explica que a chamada é para o pessoal votar. Porque a gente está perguntando se é chamada. Essa presidência esclarece, senhores deputados, que com a chamada promovida pela senhora secretária, que é para se deslocar até a cabine indevassável e buscar o seu voto. Seu Cafu votou. Por quê? Vocês não tinham visto? Então vai recomeçar, viu? Porque ele disse que o secretário alerta que ele não tinha visto retirado os votos anteriormente. Vamos recomeçar a votação. Essa presidência vai recomeçar a votação, mostrando a urna a todos os senhores parlamentares presentes. Tira. Não, vai recomeçar a votação. Pode mostrar. Solicito a sua secretária que proceda a chamada dos senhores deputados para votação. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Vai votar de novo, deputado. Já foi tirado. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, presente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado César Lacerda. O César, ele disse que vai votar por último. É o último, a última chamada. Deputado Cláudio Monteiro votou. Eu vou pegar meu voto, tá, Cláudio? Olha, você chamou a menina para votar, você está pegando e não trazer o voto dele. Deputada Maninha. Não vem, não vem. Deu 11. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho,
Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Xavier, ausente. A matéria não obteve o quórum necessário, sendo que estavam presentes 11 senhores parlamentares, a ausência de 13. Senhor deputado, eu gostaria de... Essa presidência vai autorizar Vossa Excelência usar a palavra, no grande expediente, além do que gostaria, antes de usar a palavra no grande expediente, solicitar a Vossa Excelência que comunique a todos os demais parlamentares que estamos convocando sessão extraordinária para as 17 horas, com pauta a ser divulgada ainda neste dia. E que estamos também convocando reunião de líderes para as 11 horas na sala da presidência. Essa presidência convida Vossa Excelência a reassumir as suas funções como presidente da Casa e, no exercício in totum do cargo, fazer os devidos comunicados. Então, sou obrigado a chamar o Peniel. Na impossibilidade do deputado Geraldo Magela reassumir a presidência, eu convido o deputado Peniel Pacheco. Trocou a palavra, você pode falar 15. Está inscrito? Na impossibilidade de continuarmos votando os itens da ordem do dia em virtude da flagrante falta de quórum, daremos início ao grande expediente. Com a palavra o primeiro orador inscrito, deputado Manuelzinho. Ausente. Com a palavra o próximo orador, deputado Daniel Marques. Ausente. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Pelo tempo de 20 minutos, senhor parlamentar. Senhoras e senhores, eu venho à tribuna para, primeiro, colocar a minha posição, que já é muito clara, sobre as medidas que foram remetidas a esta Casa pelo senhor governador, e, em especial, o IPTU. E quero deixar aqui absolutamente clara a minha posição sobre a arguição da legalidade ou constitucionalidade dos projetos, principalmente do IPTU. Entendo que a norma colocada na lei orgânica, no parágrafo 4º do artigo 128, provavelmente tenha, sim, sido feita por uma visão democrática e uma visão de que este debate devesse ser feito com bastante antecedência, em qualquer momento que fosse aumentar ou criar tributos. Mas, sem dúvida nenhuma, da forma como ficou colocada, esta norma não impede a votação em qualquer momento antes do último dia da sessão legislativa, o que a torna, em certa forma, inócua, porque a medida pode ser tomada no último dia da sessão legislativa. E o debate poderia até ser muito menor do que o que aconteceu. E eu já vinha defendendo, e defendo claramente, que este dispositivo, assim como outros que foram colocados da lei orgânica, contrariam a Constituição Federal. E quero dizer aqui que esta Casa tem que primar pela defesa da constitucionalidade, sim. Defesa da legalidade, sim.
E uma das questões que eu queria deixar aqui questionando, senhor deputado, é que neste momento nós temos ardorosos defensores da constitucionalidade, quando nas suas comissões deixam de defender essa constitucionalidade. Como na Comissão de Constituição e Justiça, onde já foram aprovados inúmeros projetos inconstitucionais. E, neste momento, inverte-se a lógica e passa a se defender algo inconstitucional como impeditivo para que este projeto do IPTU fosse aprovado. Acho que esta Casa não pode aprovar qualquer lei que seja inconstitucional. Esta Casa não pode aprovar qualquer lei que seja ilegal. Mas, no caso específico do IPTU, estou plenamente convencido de que o que fere a Constituição Federal é o artigo 128, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aqueles que dizem agora estar defendendo este artigo como o reflexo da legalidade, deveriam olhar para trás e ver a sua postura, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputada Maninha. Deputada, abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Com a palavra, o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Com a palavra, o deputado Cafu. Com a palavra, o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente... Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Me parece que você me chamou antes e eu não tinha chegado a plenário, mas me parece que estou inscrito também. Eu gostaria de, solicitando a compreensão do presidente, me manifestar no grande expediente. Vossa Excelência é o primeiro inscrito, portanto, concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 20 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade, o tema reinante nesta sessão procurou adentrar na questão do pacotaço enviado pelo governo. Mas não estou muito interessado na discussão enquanto o projeto não for colocado em plenário. Evidentemente que a imprensa e a sociedade organizada já se mobiliza no sentido de dar um basta a tamanha irresponsabilidade governamental. Mas eu quero ver a tribuna, senhor presidente, desta vez, para falar aos meus prezados pares e aos servidores da casa, em especial, para apresentar um convite de formatura. Após 5 anos e meio de labuta, eu chego a esta tribuna para convidar os meus amigos parlamentares e todos os servidores desta casa para a solenidade de formatura de minha turma, que será realizada no próximo dia 14 de dezembro, às 20 horas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Quero dizer aos nobres pares que, ao permanecer 5 anos e meio no CEUB, tenho certeza que comecei a aprender algumas coisas
que vai servir não só para mim, mas basicamente para a população que busca o verdadeiro Estado de Direito. E quando se fala em direito, todos nós nos preocupamos em resguardar os nossos direitos. Talvez seja esta a grande demanda que agora se inicia no tocante a um pequeno episódio, que é justamente a apresentação dos projetos do Executivo, que visa majorar os valores do IPTU, do IPVA e outros impostos de interesse da comunidade. Mas eu quero me resumir apenas esse convite, dizendo que me sentirei, não só eu, mas toda a minha turma de formando, fortalecidos à medida que os nobres parlamentares, que já estão recebendo o convite, compareçam à nossa solenidade de formatura. Eu quero, com isso, encerrar, agradecendo a compreensão de Vossa Excelência, e dizer que conto com todos vocês. Mandarei afixar convites no nosso mural, porque não tenho em disponibilidade o número necessário para enviar a cada servidor desta casa um desses convites. Infelizmente, os meus recursos são parcos e eu não tenho como mandar para cada um. Mas eu quero que todos se sintam convidados, em especial o meu colega, bacharel, deputado Cláudio Monteiro, que agora se apresenta aqui. Com certeza ele estará lá, né, Cláudio Monteiro? Então, eu ficarei muito feliz se todos os senhores deputados e servidores desta casa compareçam, que possam comparecer à formatura que se dará no dia 14 de dezembro no auditório Ulisses Guimarães, no Centro de Convenções, às 20 horas. Obrigado. Muito bem, Manel. Convido o deputado Daniel Marques a secretariar os trabalhos da mesa. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Conceda a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Ausente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Ausente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Requerimento do deputado César Lacerda. Requer a retirada de tramitação e o arquivamento do PL 396/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição de gás liquefeito de petróleo no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento do deputado César Lacerda. Requer a retirada de tramitação e o arquivamento do PL 653/95, que obriga o fechamento das carrocerias dos veículos transportadores de bebidas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Indicação do deputado Cafu. Sugere às Secretarias de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária de Educação, Saúde, Fazenda e Planejamento e da Cultura a inclusão do sistema Brasília Criança, da adoção comunitária de crianças e adolescentes em situação de rua no Distrito Federal, pelas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Acabou. Nada mais. Essa presidência, atendendo à solicitação do senhor presidente desta casa, convoca os senhores líderes para a reunião das lideranças partidárias que se realizará logo após o encerramento desta sessão. Lembra ainda essa presidência que haverá hoje, a partir das 14 horas, seminário realizado no auditório desta casa para tratar sobre o importante tema Águas Claras, Realidade e Futuro. E todos os parlamentares, portanto, convidados a participar deste seminário.